Eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Aqui, queridos, o texto fala sobre o Senhor Jesus Cristo, naquele momento final que estava aqui com os discípulos, e resolveu dar-lhes uma demonstração, uma metáfora, fazer algo para apresentar uma realidade que Jesus queria ensinar-lhes. Tomou água, pôs numa bacia, uma toalha na cintura e começou a lavar os pés a cada um dos discípulos. Quando chega a vez de Simão Pedro, ele acha que aquilo é algo que não deveria acontecer, porque normalmente o judeu oferecia água para lavar os pés daqueles que chegavam na sua casa, e quem fazia aquele trabalho, tirar a sandália dos pés, esfregar os pés sujos de cada pessoa e enxugar com a toalha, era um escravo, um servo dos mais rebaixados que tivesse, que faria aquele tipo de serviço. Simão Pedro, olhando para Jesus, e disse: Jesus, lavar os meus pés? Não, jamais isso vai acontecer. E aí Jesus olha para ele e diz: Simão, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ah, Senhor, então lava logo da cabeça para baixo tudo. E Simão era assim, né? Quando não era 8, era 80, tinha essas coisas. Ele disse: não, os que já estão limpos precisam lavar, se o corpo já está limpo, precisa lavar só os pés, porque andou pela estrada e sujou os pés. E Jesus disse: mas vocês já estão limpos, porém nem todos. E o texto disse, ele estava falando de Judas, que havia de traí-lo naquela mesma noite. Mas esse texto nos fala, queridos, sobre a necessidade de sermos limpos, de lavarmos constantemente, porque o fato de você tomar um banho hoje não garante que você vai estar limpo amanhã. Nós nos lavamos constantemente, porque também nos sujamos constantemente. Estamos em contato com materiais que sujam o nosso corpo, a nossa mão, e precisamos estar constantemente lavando para manter a higiene do nosso corpo.
No mundo espiritual também é assim. Quando estávamos distantes de Deus, o homem que está longe de Deus, o retrato espiritual dele não é nada bonito. O profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele descreve o que seria o retrato, o raio-x espiritual de um homem que está distante de Deus, e ele diz assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Você acha que é bonito esse quadro? Alguém com feridas purulentas do alto da cabeça até a planta do pé e não amolecidas, são feridas que estão expostas e não foram tratadas, elas estão numa situação difícil. É um raio-x espiritual daquele que está longe de Deus. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 64, ele fala mais uma vez sobre como somos com o pecado em nós, e ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Vou lhe explicar para você entender o que é isso. A Bíblia usa o termo imundo para falar muitas vezes daquele que está cerimonialmente impossibilitado de estar na presença do Senhor ou de permanecer nos locais sagrados. E a mulher, no seu período menstrual, ela era considerada imunda. O texto diz que quando ela estava no seu fluxo de sangue, ela não poderia aproximar-se de nada, porque se ela sentasse em uma cadeira e levantando-se, alguém viesse e sentasse na mesma cadeira que ela sentou, esse alguém também seria imundo. E ela, como sendo uma pessoa que estava no período da sua imundícia, ela não poderia ter acesso aos locais sagrados, porque precisava cumprir este período. Logo, aquele que estava imundo, ele estava sem ter condição de estar na presença de Deus. E o que o texto fala do trapo da imundícia é porque a mulher, no seu período menstrual, que tem o período do seu fluxo de sangue, hoje existem os produtos que são vendidos aí, que prometem manter a mulher livre do fluxo e de todas essas coisas, e cada dia se inventam produtos mais sofisticados para isso. Mas naquela época não havia nada disso, então normalmente a mulher usava um pano para impedir que o fluxo de sangue se espalhasse. Passado aquele período, ela então jogava fora esse pano. Como é esse pano? É o trapo da imundícia. O profeta Isaías olha para nós e diz assim: nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Assim é o pecado na vida de uma pessoa. O pecado tem essa capacidade de imundícia, de sujeira. E por isso Jesus disse: vocês precisam limpar-se. Nós precisamos de limpar, e limpeza em nós é algo que só pode ser feito com água. Não há nada melhor para limpar do que a água. A água é algo que tem sido discutido por muitos, essa questão da nossa necessidade de água. Quem está acompanhando aí em São Paulo, todas essas questões, todo dia alguém diz: Sistema Cantareira está com 9%, com 10%, com 8%, usando a reserva disso, daquilo, porque o mundo está alarmado dizendo:
pode ser que fiquemos sem água, pode ser que se acabe a água. Por que isso é tão alarmante? Porque nós precisamos desesperadamente de água. Sem água nós não temos condição de fazer coisa nenhuma, inclusive para a nossa alimentação, mas nós também precisamos de água para a nossa limpeza. Limpeza só pode ser feito com água, limpeza, higiene, e nós precisamos de tomar banho, nós precisamos de estar bem livres de toda a imundícia que se lança sobre nós. E você pode usar sabonete, sabão, shampoo, todos os produtos que podem ser usados para limpeza são importantes, mas nenhum deles substitui a água. Eles são produtos que vão auxiliar nesse processo da limpeza, mas a água é o produto mais importante. Por que eu estou falando disso? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos é apresentada com esse poder de limpeza que a água tem. Aos Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo está escrevendo, a partir do versículo 25, ele diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O apóstolo Paulo estava dizendo, Jesus entregou-se para santificar a igreja, para purificar a igreja. E como é que ele vai purificar a igreja? Ele vai purificar com a lavagem da água. E se você pergunta, então, que tipo de água Jesus vai usar para lavar a sua igreja? Ele disse, pela lavagem da água, pela palavra. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus já havia dito, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Logo, aqui o texto está dizendo que nós somos limpos pela palavra de Deus. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de higiene para a saúde, para manter a limpeza, para que possa estar livre das impurezas e do odor desagradável que elas trazem para o nosso corpo, nós precisamos de limpar, nós precisamos de lavar, nós precisamos de banho para lavar o corpo. Da mesma forma, o espírito que precisa de lavar-se também. E como é que o espírito vai lavar-se? É através da palavra de Deus. A santificação, a purificação que pode ocorrer em nós é exatamente assim. Em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, orando por nós e pelos seus discípulos, ele ora e pede a Deus dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, o instrumento santificador, purificador, que pode lavar a nossa imundícia espiritual e pode manter a higiene do espírito que nós precisamos cada dia. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23, ele diz assim, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Logo, nós precisamos entender isso, queridos, que não dá para viver sem a Bíblia Sagrada. Não dá para viver sem o exame da palavra de Deus, sem nos apropriarmos desta limpeza que a palavra de Deus faz em nós. Porque todos os momentos que nós nos aproximamos do mundo, nós vivemos no mundo. Jesus orou por nós dizendo, Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. No mundo nós estamos. Quando você olha para as notícias, o que é que nós vemos todos os dias em todas as notícias que estamos vendo? Pecado.
corrupção, violência, luxúria. Quando você passa propaganda na televisão, alguém já está explorando essas questões. Você lê o jornal, ouve o rádio, conversa com a pessoa na esquina, do que ela está falando? De pecado. Está falando de roubalheira, está falando de prostituição, está falando de engano, está falando de mentira, e o mundo está encharcado disso. Em todo lugar, e para onde você vai encontrar pecado, porque o texto bíblico diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno, ele está impregnado destas coisas. Logo, em todo lugar que você vai, você encontra pecado. E se você não se cuida, isso vai ficar impregnado na alma. Quando você vai andando pela cidade, você encontra poeira, fuligem, você encontra o que os carros estão lançando na atmosfera, alguém que queimou um lixo, o outro que provocou uma sujeira qualquer, lama e toda sorte de coisa, que isso vai se impregnando no seu corpo. Você chega em casa, o cabelo está sujo, a pele está suja, você se sente sujo, porque você chega em casa dizendo assim: meu Deus, eu preciso tomar um banho. Suor, poeira, calor, e vai acumulando sujeira, a sujeira vai acumulando bactérias, as bactérias vão acumulando mau odor, e aí você chega em casa e diz assim: eu estou doido para tirar essa roupa e tomar um banho, para livrar-se dessa sujeira toda. É assim com o nosso corpo, é assim também com a nossa alma. Você vai andando, tendo contato com o pecado, vendo as coisas que estão aí apresentadas todo o tempo, e você vai impregnando a alma desse pecado, vai impregnando a alma destas coisas, e você precisa tomar um banho, você precisa limpar-se, do mesmo jeito que precisa limpar o corpo, precisa limpar a alma, precisa limpar o espírito. Se você não toma banho hoje, e também amanhã, e depois, vai juntando sujeira, que o corpo vai ficar completamente impregnado disso. A alma é do mesmo jeito. Você assiste a televisão, conversa com alguém, lê o jornal, vê uma revista, e disso está se falando de pecado, de pecado, de pecado, todo o tempo. E Êxodo capítulo 30, versículos 20 e 21, diz assim: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que ele não está dizendo que o lavar de mãos e pés é uma coisa que você pode fazer se quiser ou se não quiser. Não é opcional. Não é uma coisa que você pode escolher. Não, ele disse: precisa lavar. Não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Ou você lava as mãos e os pés, ou morre. Ele disse: lavarão os pés e as mãos, para que não morram, ao entrar e ao sair. Tanto quando entra para oferecer o incenso, como quando sai para ir ao altar, queimar a oferta, deve lavar as mãos e os pés. E é claro, aquilo ali foi colocado, o escritor aos Hebreus diz que o tabernáculo foi dado como exemplo para nós. Ele estava dizendo de coisas que nós precisamos observar para a nossa vida espiritual. O texto diz que nós devemos lavar as mãos. E muitas vezes no texto bíblico, as mãos elas estão associadas ao coração, porque ele fala daquilo que nós somos e apresentamos diante de Deus. Salmo 26, versículos 6 e 7, ele diz assim: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Ele estava fazendo referência à pia. Ele disse: eu preciso lavar as mãos na inocência,
para poder andar ao redor do altar, ou seja, para entrar diante do Senhor e ir até o altar, ele precisava lavar as mãos. No Salmo 24 há uma pergunta interessantíssima, e o autor do Salmo pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem pode ter acesso à presença de Deus? É o que ele está perguntando. E ele mesmo responde dizendo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A mesma relação Tiago vai fazer no Novo Testamento. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 4, versículo 8, dizendo assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Mãos limpas, coração puro. Ele está dizendo que nós não podemos estar servindo a Deus, trazendo ofertas para Deus, apresentando algo ao Senhor diante do altar com as mãos sujas. Nós precisamos de mãos limpas para servir ao Senhor, para trazer a nossa oferta diante do Senhor, para trazer ao Senhor o nosso sacrifício, o nosso culto, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que nós apresentamos o nosso sacrifício, que é o nosso culto racional, mas para oferecer o nosso culto de coração limpo, nós precisamos de mãos limpas. Da mesma forma, ele diz também que nós precisamos de limpar os pés. E o Salmo 119, versículo 105, que é tema deste congresso, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, é a mesma coisa. É a ideia da poesia judaica de repetir uma coisa para dar ênfase àquilo que ele está dizendo. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, um caminho limpo, um caminho puro, porque no versículo 9 do mesmo Salmo, ele pergunta assim: como purificará o jovem o seu caminho? Eu preciso de pés limpos. Para ter pés limpos, eu preciso andar num caminho limpo, porque como posso ter pés limpos andando num caminho sujo? Para andar com pés limpos, eu preciso de um caminho limpo. E ele disse: como devemos purificar o caminho? Como eu posso andar em um caminho limpo? E ele responde dizendo: observando conforme a tua palavra. A palavra que limpa o caminho, a palavra que ilumina o caminho, a palavra que nos ajuda a manter pés limpos para que possamos andar na condição de alguém que pode estar diante de Deus. E vocês que têm pouco tempo que estão na igreja, servindo a Deus como novos convertidos, há um texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, que é muito significativo. Ele está falando de alguém que foi resgatado, como o salmista que diz que tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha, porque quem está andando dentro da lama não consegue se lavar dentro da lama. Quando a gente vai atravessar um lamaçal, então atravessamos o lamaçal e quando chega do outro lado a gente sobe numa pedra e aí então lava os pés para poder calçar o sapato, a sandália, agora com pés limpos, mas só pode fazer isso saindo da lama. Então o salmista disse: ele tirou-me de um charco de lodo, tirou-me da lama, do lamaçal, pôs os meus pés sobre uma rocha e ali eu pude ter então pés limpos, porque ele pôde lavar-me. Mas agora Pedro está falando assim: vocês foram tirados do mundo, vocês foram arrancados da imundícia, e agora vocês foram lavados. Como Pedro que queria: Senhor, lava-me completamente, ele disse: não, Pedro, você já está limpo. Quem já está limpo só precisa manter a limpeza. É a manutenção diária dessa limpeza para que você possa continuar limpo. Agora, outra coisa que precisa é que quem está limpo não pode voltar para a lama. Quem saiu da lama e lavou-se e limpou-se, não pode mais voltar para a lama. Não pode mais voltar para o que era, para o mundo de onde você veio. E Pedro diz assim, capítulo 2, versículo 20 da segunda epístola, ele diz: porquanto se
depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ele está dizendo, quem saiu da lama não pode mais voltar para a lama, para se sujar. Uma vez que você saiu do mundo, foi lavado, redimido no sangue de Jesus, agora você precisa manter a limpeza. Como é que mantém a limpeza? É a leitura constante da palavra de Deus, porque com pecado você vai ter contato todo momento. Com pecado você vai ter contato todo dia, mas você precisa da palavra de Deus para limpar, para lavar, para tirar toda esta sujeira que há em nós. E sabe, queridos, nós precisamos dessa lavagem para poder nos manter limpos, porque não há como nós andarmos sem se sujar, não há como nós andarmos no mundo sem precisar de lavagem, de limpeza, de higiene diária. Por isso eu preciso da palavra de Deus, porque ela é que lava a alma, ela que tira toda a impureza que há em mim. Quando o salmista Davi, o rei Davi, foi confrontado por causa do seu pecado, ele era um homem que andava nos caminhos de Deus. Davi era um homem que servia a Deus com todo o seu coração. Era alguém que um dia Deus olhou para ele e disse assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Davi não era alguém que queria andar no pecado, não, era alguém que queria andar servindo a Deus. Tanto que, capítulo 15, versículo 5 de Reis, ele diz assim, que Davi foi fiel e andou em todos os caminhos do Senhor, senão no caso de Urias. Ou seja, aquele foi o único grande deslize de Davi. Mas Davi queria andar, era servindo a Deus. Davi queria andar em limpeza. Davi queria andar fazendo a vontade de Deus. Mas um dia escorregou e caiu e sujou-se. Sujou-se com tudo aquilo que foi envolvido com o adultério, com a morte de Urias. E aquilo tudo sujou completamente Davi. Ele se sentiu sujo diante de Deus. Deus manda o profeta confronta Davi, começa com uma história para ganhar confiança, um homem que tinha muitas posses e tinha muito gado e muitas ovelhas, e o seu vizinho tinha só uma ovelhinha, que ele tratava como se fosse de casa, era um bichinho de estimação. E um dia chegou uma visita na casa daquele homem que tinha tantas posses, e ele mandou matar a única ovelhinha que o outro homem tinha para servir os seus companheiros. E o profeta diz: o que o senhor acha? Que juízo o senhor faz desse homem? O que é que o senhor acha que ele merece? E Davi irou-se e disse: esse homem é digno de morte, como ele pode fazer uma coisa dessas? E o profeta olhou para ele e disse: você é esse homem. Deus está lhe dizendo: eu tirei você de trás das malhadas, eu botei você no trono, eu lhe dei tudo o que você precisava e você ainda foi desobediente, você fez algo que desagradou, você não fez aquilo que era bom, Davi, você sujou-se. Davi, você pisou na lama e você está sujo. E ele cai em prantos e diz: eu pequei, eu errei, o Senhor me perdoe. O profeta disse: Deus lhe perdoou, o seu pecado foi traspassado. E então Davi sai, o profeta sai da presença do rei, e ele em prantos escreve o Salmo 51, porque quando nós olhamos para este salmo, o título do salmo está dizendo exatamente em que momento e circunstância ele foi escrito, e ele diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Ele está dizendo: sabe em que momento Davi escreveu este salmo?
naquele exato momento em que ele estava de joelhos, talvez dentro de uma poça de lágrimas, dizendo ao Senhor que ele tinha errado, que ele tinha falhado, que ele tinha pecado, que ele estava se sentindo sujo. E nessa situação de sentir-se sujo, o versículo 7 ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Alguém que pecou, alguém que falhou, alguém que estava se sentindo sujo, alguém que precisava de lavar o coração, ele estava dizendo: Senhor, lava-me, porque eu ficarei limpo, mais alvo do que a neve. E o que é interessante observarmos, queridos, que quando você olha para o texto hebraico desse versículo, quando você olha para as palavras desse texto, você vai entender que o lava-me que ele está dizendo, não se trata de lavar com esfregar sabão simplesmente. O lava-me que Davi diz aqui, não é como você lava um prato que você pôs alguma coisa em cima dele e depois tirou, o prato ficou sujo porque um farelo de pão, alguma coisa que tinha, e você chega na pia, então água, sabãozinho assim por cima, água de novo, pronto, é fácil, foi muito fácil lavar aquele prato. Mas o lava-me que Davi diz aqui é lavar com profundidade. Ele faz uso da expressão que diz lavar com pancadas. Como quem sabe aqui, como era que as lavadeiras lavavam rede lá na beira do rio, que lavava a rede, passava o sabão e depois pancada, batia, para quê? Para o sabão entrar, para impregnar, porque passar sabão assim por fora não era suficiente para arrancar toda a sujeira daquele tecido grosso. Para lavar mesmo e ficar limpo e livrar-se de todas as sujeiras e toda a bactéria e ele ter cheiro de tecido limpo, precisava botar sabão e bater para o sabão impregnar no tecido para lavar. E Davi está dizendo assim: Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor dar uma enxaguada só para passar um sabãozinho, não. Eu estou pedindo para entrar no profundo, para o sabão penetrar. Se é para bater, pode bater, mas eu quero que o sabão entre, eu quero que penetre, porque eu não quero uma lavagem superficial, não. Eu quero lavar mesmo com vontade, eu quero ser completamente limpo, eu preciso disso. E ele olha para Deus e diz: Deus, lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. E nós precisamos de lavagem, queridos. Eu preciso de lavagem por causa do pecado. Eu preciso de lavagem por causa do meu pecado e por causa do pecado dos outros, porque eu sou pecador e tenho vivido no meio de pecadores. Quando alguém é apresentado a Deus, a primeira coisa que você percebe é isso. Isaías é apresentado ao Senhor, que está num alto e sublime trono, e que a sua glória enche aquele lugar. Ele diz assim: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros também. Ele disse: eu sou pecador e vivo no meio de pecadores, não tem como eu não me sujar. Eu preciso de lavagem, porque eu estou necessitado disso. Eu preciso de lavar o meu coração, porque nem sempre eu consigo fazer exatamente o que Deus me manda fazer. Deus disse para mim amar os meus irmãos, e eu tenho tanta facilidade de amar os meus irmãos, mas Ele disse também: ame o seu inimigo, ore por quem lhe odeia, por quem lhe persegue, e isso não é fácil. Porque eu não consigo? Porque o coração ainda não está completamente limpo como deveria, e eu preciso lavar o coração. Eu preciso lavar o coração porque eu muitas vezes deixo a carne fazer aquilo que ela deveria fazer, quando eu deveria deixar o Espírito dominar completamente a minha vida. Por que eu deixo de vez em quando a carne fazer alguma coisa? Porque ainda há alguma coisa para ser lavado. É porque ainda vivemos nesse mundo de pecado. Porque vivemos no mundo de pecado, de vez em quando eu amo mais o mundo do que o céu.
porque de vez em quando eu estou mais desejoso de ficar aqui do que partir logo. Então, se eu amo mais o mundo do que o céu, eu preciso lavar o coração, porque se o coração tivesse completamente livre de tudo que há no mundo, eu não amaria o mundo, e sim o céu, querendo ir para o céu hoje, agora, a qualquer momento. Porque eu preciso de lavar o coração, porque de vez em quando há desobediência no meu coração. Jesus diz que nós devemos obedecer ao Pai em tudo, e nem sempre nós conseguimos fazer isso. É por isso que eu preciso lavar o coração. Como eu lavo o coração? Eu preciso da exposição da palavra de Deus todos os dias. Eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias, porque quando a fé quer sumir, quando a dúvida quer entrar no meu coração, quando o desespero quer chegar à minha alma, aí eu vou encontrar na palavra de Deus a resposta para todas essas coisas. Quando eu achar que as pessoas me abandonaram, ninguém mais quer estar comigo, eu posso encontrar na palavra de Deus, Salmo 27, verso 10, o salmista dizendo: quando o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Quando eu achar que o mundo, a insegurança, o problema, a dificuldade do mundo é tão grande que acho que eu vou morrer, eu posso encontrar no Salmo 91, o salmista dizendo, Deus dizendo para o salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando eu achar que as coisas do mundo vão tomar conta de mim, e a minha fé está se acabando, e parece que eu não tenho mais como continuar firme com o Senhor, eu posso encontrar Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que diremos, pois, a todas essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Ele está dizendo, Jesus está orando por nós, Ele está intercedendo por nós, e Ele continua perguntando, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: fomos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que eu vou ter segurança da minha fé? Como é que eu vou andar com Jesus cada dia? Como é que eu vou cada dia manter firme o meu coração? É quando eu medito na palavra de Deus, que tem resposta para os anseios da alma, que tem lavagem para o espírito, e eu posso dormir então limpo e completamente santificado de todas as mazelas que o mundo quis lançar sobre mim ao longo do dia. É quando eu tomo banho, limpando o corpo, e depois santifico-me lendo a palavra e limpando a alma. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso, porque não há como manter-se limpo se você não continua lavando. E cada dia, eu e você somos convidados a fazer esta mesma oração, abrir a palavra de Deus e ler a Bíblia, pedindo ao Senhor: lava-me. Como Davi, não só passar um sabãozinho não, Deus, porque tem sujeira que fica impregnada, tem coisa que não sai só com um sabãozinho leve não. Ele disse: eu quero uma lavagem profunda, eu quero que o sabão entre, eu quero lavar-me completamente. Peça isso ao Senhor, aprofunde-se na palavra de Deus, encha a sua mente com a palavra de Deus, porque é ela que é poderosa para salvar as vossas almas, é ela que vai livrar-nos de toda a sujeira que o mundo tem lançado para nós. Não é, queridos, uma questão de opção, não é uma questão de gostar ou não gostar, não, é uma questão de sobrevivência.
É uma questão de necessidade. Disse um grande homem de Deus: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Eu não posso ter uma coisa e a outra. Se eu quiser ter a santificação, eu preciso da Bíblia, que vai lavar a minha alma e me afastar do pecado, para que eu possa viver uma vida que agrada a Deus. Vocês já estão limpos pela palavra. Precisa só manter a limpeza, cada dia buscando a lavagem da regeneração pela palavra de Deus, a santificação que ela nos dá. E certamente o Senhor nos fará prosperar cada dia, se nós mantivermos a higiene do corpo e a higiene da alma, a limpeza do exterior e a limpeza do interior, que precisa acontecer cada dia, para que não abandonemos aquilo que Deus tem para nós cada dia em santificação.